Fraternais saudações, dignos irmãos e irmãs. Aqui quem vos fala é o Frater Cassiano Camilo Compostela, aqui de nosso laboratório de alquimia operativa. E nesta oportunidade nós vamos falar sobre magia do caos, até em resposta às diferentes perguntas e sugestões que alguns dos senhores deixaram nos comentários de vídeos anteriores. Este é o nosso 14º vídeo aqui no YouTube sobre explanações e preleções esotéricas. Recomendo, claro, você que chegou agora, que assista aos vídeos anteriores, visto estes fazerem parte de um corpo único, de uma temática única abordada sobre diferentes aspectos. Bem, e antes de entrarmos propriamente no tema magia do caos, nós vamos a 7 perguntas comuns, as 7 principais perguntas que tenho aqui anotadas para responder de forma direta. Em primeiro lugar, pergunta número 1. Magia do caos é magia negra? Magia do caos é magia branca? É magia vermelha? Magia azul? E a resposta é não, dignos. A magia do caos, ela não é uma magia para o mal, nem é uma magia para o bem. Tudo vai depender do próprio praticante, do indivíduo. É uma magia neutra, é um mecanismo, é um sistema de aplicações da magia absolutamente neutro, que tanto pode ser utilizado para um ou outro aspecto. Magia do caos, portanto, não é magia branca e não é magia negra. A pergunta de número 2 é: a magia do caos, ela possui uma escola? Ela está restrita a uma fraternidade esotérica, a uma ordem mística, a um grupo fechado, a um CNPJ? E a resposta é não. Ou seja, não existe uma instituição, uma ordem que de forma absoluta e exclusiva determine os fundamentos e as direções da magia do caos. Cada um é responsável por si. A pergunta de número 3 é: a magia do caos tem mestres? Não, dignos. Se a magia do caos não está restrita a uma ordem esotérica, a uma fraternidade iniciática, também não está restrita a nenhum indivíduo, cabendo tão e somente ao estudante, ao praticante, ao buscador, ser o seu próprio guia e ser o seu próprio mestre. Não existe um indivíduo mandatário, não existe um indivíduo proprietário da magia do caos, muito embora existam aqueles que possam nos inspirar, possam nos dar propriamente parâmetros, possam nos fazer refletir e que tenham até previamente maior experiência que nós. Entretanto, a magia do caos, na sua aplicação cotidiana, na sua aplicação real, ela é algo livre neste sentido. A pergunta de número 4, dignos, é: praticantes da magia do caos ficam loucos? E perguntaram isto também lá pela nossa página no Instagram, se a magia do caos conduz o indivíduo a estados de insanidade ou se tende a conduzir a estados de insanidade e de perda do autodirecionamento, do autocontrole. Não. É claro que ela requer uma responsabilidade. Entretanto, a magia do caos per si não conduz ninguém à loucura. Até escrevi recentemente sobre isso, que na verdade a magia nada soma, mas tudo multiplica. Se você, portanto, já se aproxima do vosso altar, se aproxima da própria magia, com pensamentos, com ideias confusas e distorcidas, a magia tende a maximizar, a multiplicar, a aumentar isto que você já possui. Por isso que o meu conselho primeiro é: estabeleça uma personalidade segura, tenha uma base firme, resolva anteriormente quaisquer bloqueios ou processos internos de autossabotagem. Caso contrário, se você se aproxima da magia de maneira um tanto quanto negativa, nebulosa e sofrível, ela tende a multiplicar
estes problemas. É por isto que muitos indivíduos, por vezes, se aproximam da magia, dignos irmãos e irmãs, e dizem o seguinte: poxa, Frater Compostela, depois que eu comecei a praticar, a minha vida começou a piorar. Por quê? Porque o indivíduo trouxe para a magia, trouxe para o altar, trouxe para os portais astrais que ele praticamente abriu, na prática abriu, todas as suas problemáticas mal resolvidas, e a magia tende a multiplicar aquilo que o indivíduo já possui. Lembre-se disto, a magia nada soma, tudo multiplica. Repita isso para si diariamente, é o que recomendo. A magia nada soma, tudo multiplica. Pergunta seguinte, dignos. A magia do caos, ela vai propriamente resolver os nossos problemas? Sejam esses de natureza financeira, de natureza de saúde, sejam sociais, amorosas, etc. Não. Como disse, a magia vai multiplicar aquilo que o indivíduo já é. Portanto, ela pode lhe auxiliar. A magia do caos, que é um sistema específico que nós estamos tratando aqui hoje, já falamos de magia em outros vídeos, recomendo que, se você não assistiu, que volte lá atrás e assista os anteriores, mas a magia do caos, ela vai lhe auxiliar, sim, no conserto ou propriamente no amenizar e na solução de problemáticas e dificuldades particulares. Entretanto, em primeiro lugar, lhe caberá encontrar este ponto de mutação, este ponto de equilíbrio, a fim de fazer com que as rodas, as roldanas da magia funcionem a vosso favor e não contra ti. Bem, a pergunta seguinte é: a magia do caos se escreve com C ou com K? É uma outra pergunta que nos foi feita até aqui pelo YouTube. Em realidade, vejamos que a magia do caos tanto pode ser escrita com C quanto pode ser escrita com K, a depender da escola ou da tradição de qual você advenha, né? Tradição e escola aqui no sentido de ser algo perpetuado, de ser algo passado de um indivíduo para o outro. Então, tanto pode ser utilizada com C, em geral, na nossa língua portuguesa, assim a escrevemos, como também você pode seguir um sistema um tanto quanto mais americanizado de escrita e escrevê-la com K. Então, fique livre para tal. Particularmente, eu escrevo com C. Em geral, quando vou me referir a assuntos esotéricos ou dar a algumas palavras uma tonalidade de maior importância, eu as escrevo inicialmente com letra maiúscula. Portanto, escrevo magia do caos, C maiúsculo. Bem, magia do caos, digníssimos, ela pode ser aplicada por qualquer um, por qualquer indivíduo? E a resposta é sim. Você pode ser católico, você pode ser budista, você pode ser maçom, pode ser Rosa Cruz, pode ser eubiota, teosofista, enfim, você pode pertencer a Telema, pode pertencer a qualquer outro sistema e ainda assim praticar a magia do caos, aplicar a magia do caos dentro da sua própria linguagem, porque a magia do caos não é uma religião, a magia do caos não é algo que requer exclusividade. A magia do caos pode lhe auxiliar aonde você está, na linguagem que você fala, com os conhecimentos que você tem. Mas como é o tema do nosso vídeo, a magia do caos pode te ajudar? Isto nós reservamos mais para o final desta nossa conversa, porque antes de dar propriamente os frutos dessa nossa conversa, é importante que estabeleçamos bem as raízes e o tronco. Por isso, essas perguntas primeiras, que são as principais, as mais comuns, nós respondemos agora. Vamos entrar, portanto, dignos, na magia do caos propriamente no seu tronco, ou seja, na sua constituição. Antes disso, claro, se você está assistindo até aqui, é porque você tem conexão,
tem interesse, tem inclinação por estes assuntos e recomendo, portanto, que, se for do vosso desejo auxiliar este nosso canal, que você assine se inscrevendo, que você ative o sininho também, bem como que você deixe sim os seus comentários, que você deixe as suas sugestões, porque isso nos auxilia na manutenção e reverberação deste canal, bem como fique livre para enviar o link deste para os seus grupos espiritualistas. Eu não participo de grupos de WhatsApp e de outros, eu tenho listas de transmissão, mas não participo de grupos especificamente. Então, se você participa e desejar, fique livre para tal. Gratidão, condignos. Vamos prosseguir então em nossos estudos que temos aqui anotados. Bem, a magia do caos ela pode ser dividida aqui na linha do tempo como tendo iniciado aproximadamente na década de 70, principalmente advinda dos conceitos mais modernos, de conceitos até advindos de Telemann, né? 3 indivíduos principais nós podemos aqui dividir como sendo as inspirações da magia do caos. O primeiro deles nós podemos dizer ser o avô da magia do caos, que é o senhor Aleister Crowley, que ali no início do século XX estabeleceu pela lei de Telemann, algo que ele recebeu de seus mentores espirituais, uma série de princípios para o que nós chamamos também de nova era. Em outros vídeos, a posteriori, vamos explicar estas questões relacionadas a Crowley, magia telêmica, ordens e etc. Entretanto, podemos ver como uma das raízes da magia do caos a figura e a persona de Aleister Crowley, que tem, sim, é claro, nítido e notório, tanto os seus aspectos positivos e luminosos, como também os seus aspectos um tanto quanto mais, digamos, indigestos, assim como cada um de nós. Mas sim, inegavelmente, a magia do caos tem uma de suas raízes em Aleister Crowley. Podemos assim dizer que ele foi o grande avô. Bem, um dos patriarcas, uma das grandes inspirações foi quem nós podemos denominar de Austin Spare, que também ao posicionar-se como um integrante da linha de Crowley, ele traz reflexões um tanto quanto mais livres, um tanto quanto mais inovadoras e diferenciadas que constituíram parte da base da magia do caos historicamente. E na sequência nós vamos ter Peter Carroll, que foi aquele quem de fato formatou, utilizando uma linguagem até espírita kardecista, ele foi uma espécie de decodificador da magia do caos. Então recomendo para que, se você deseja de fato compreender a magia do caos, digno irmão e irmã, que você estude nesta linha Aleister Crowley, que estude Austin Spare e que estude também Peter Carroll, principalmente pelos seus livros. Nós temos aqui em nosso laboratório o Liber Num, que é um dos livros importantes, o livro 0, o Liber Num, bem como o Psiconauta. São 2 livros que recomendo aqui para você que quer se aprofundar na magia do caos. Vamos reconhecer que não é o caso de todo mundo que está assistindo esse vídeo. Nós vamos aqui dar as linhas gerais de como a magia do caos pode te ajudar. Essa segunda parte foi tão e somente para você que queira se aprofundar. Guarde esses nomes: Aleister Crowley, número 1, Austin Spare, número 2 e Peter Carroll, número 3. Para o estudo da magia do caos, não da magia como um todo, que aí faríamos outras recomendações. Entretanto, se você quer seguir por esta linha e se aprofundar, recomendo esses autores, principalmente esses 2 livros. Número 1, Liber Num, e número 2, Psiconauta. Ok? Em nossa página no Instagram, Facebook, até recomendo outros livros, falo sobre outros aspectos, mas neste assunto são os que aqui me vêm ao coração como sugestão e indicação. Bem, dignos, afinal de contas, para que esse vídeo não fique muito longo, como a magia do caos pode te ajudar, sendo você um grande interessado nesta área ou não? Bem, vamos aos pontos centrais que temos aqui anotados. Bem, a magia do caos, em primeiro lugar, ela vai te ajudar nisso. Ela é pragmática.
Ou seja, não se apegue, portanto, ela não é dogmática, não se apegue a dogmas, não se apegue excessivamente a rituais, se apegue àquilo que funciona, àquilo que de fato lhe traz resultados. O próprio Aleister Crowley, chamado também de Mestre Therion, ele estabeleceu um conceito, uma ideia muito interessante, que recomendo que você grave este pensamento, que é o seguinte, abre aspas, o sucesso é a tua prova, fecha aspas. Ou seja, o sucesso ou a conquista daquilo que você deseja pela magia é o que vai determinar se a sua metodologia está bem embasada, enraizada ou não. Se você possui muitos rituais, possui muitas práticas, se você tem muitas teorias, muitos livros, enfim, assistiu muitas coisas, se você tem muito conteúdo, muita bagagem, mas esta bagagem não lhe conduz a lugar algum, você se sente estagnado, paralisado na linha do tempo, então este conhecimento não lhe conduziu ao sucesso e, portanto, ele é vão, ele é vazio, ele é destituído de energia e de vitalidade. E a magia do caos vai apontar para isto. A magia que serve é a magia que funciona. Repito, a magia que serve é a magia que funciona. Nas palavras de Aleister Crowley, o sucesso é a tua prova. Podemos evocar também as palavras de Jesus, que eu considero um dos grandes magos do Ocidente, quando ele vai dizer o seguinte, olha, abre aspas, pelos frutos conhecereis a árvore, fecha aspas. Ou seja, nós conhecemos o indivíduo, conhecemos o sistema, conhecemos a metodologia através dos frutos que ela dá. E a magia do caos, ela se atém tão e somente a isso. Você pode mudar de sistemas, isso quer dizer que você pode mudar na prática de religião, que você pode mudar de deuses, você pode mudar de panteão, você pode mudar de rituais, desde que você tenha em mente alcançar o seu sucesso, ou seja, alcançar aquilo que você deseja. Lembrando que sucesso, felicidade são coisas distintas e iluminação é uma outra coisa ainda distinta. Escrevi até um texto sobre isso, que o sucesso, guarde isto, é você atingir aquilo que você deseja. Felicidade é desejar aquilo que você atingiu e iluminação é transcender um e outro. Magia do caos é pragmática, funciona, eu uso, não funciona, eu descarto. Guarde isso, é aí que ela pode lhe ajudar. Bem, outro ponto importante, dignos, diz respeito a servidores, né? São os servidores astrais. É um assunto um tanto quanto complexo para esse nosso curto vídeo aqui. Trabalho com isto também, uso a magia do caos no meu dia a dia e vejo nela grandes vantagens. Servidores, entretanto, é um assunto que você vai ter que buscar em outros livros e até em outros vídeos. Se for do vosso desejo, deixe aqui os comentários no vídeo e a gente vai falar sobre isso nos vídeos sequentes. Pois bem, servidores são entes com os quais você se conecta e entes, já explicamos, entes são entidades astrais, independentemente de serem espíritos humanos desencarnados ou serem conglomerados astrais mais ou menos conscientes ou artificialmente criados, naturalmente ou artificialmente criados. Então, é utilização de entes para alcançar determinados objetivos. Entes astrais são exatamente inteligências espirituais ou inteligências astrais que vão lhe auxiliar na consecução de determinado objetivo. Pois bem, dignos, que livros eu vou recomendar nesta direção? Vou recomendar, por exemplo, os livros da Sociedade Teosófica chamado O Plano Astral, é um dos pontos importantes, bem como também um outro livro interessante que é A Magia Hermética, de Israel Regardie. É um outro livro que recomendo para o estudo de servidores astrais. Okay? Os 40 Servidores também é outro livro muito interessante. Dando prosseguimento, dignos, a magia do caos vai lhe ensinar também a manter a sua liberdade, ou seja, mantenha as vossas
próprias ideias, mantenha o vosso próprio núcleo energético, mantenha a sua independência, mesmo de ordens, de fraternidades e de mestres. É aonde a magia do caos pode te ajudar a manter a sua personalidade, o seu próprio caminho, a manter a sua verdadeira vontade, a sua lenda pessoal. Já falei sobre isso em outros vídeos, não se prendendo a este ou aquele sistema, a este ou aquele mestre. Esta é uma das coisas em que a magia do caos pode lhe ajudar. Prosseguindo, dignos, a magia do caos também vai lhe ajudar, e esse é um dos pontos fundamentais que vão finalizando este nosso vídeo, é alcançar estados de gnose. O que são estados de gnose? Estados de gnose é quando você consegue, de maneira consciente, de maneira dirigida e voluntária, ascender para estados alterados de consciência. É uma das maiores contribuições de magia do caos para você, ou seja, como a magia do caos pode te ajudar. E atingir estados alterados de consciência, tecnicamente chamados de estados de gnose, pode ser feito de diferentes maneiras. Lembra dos derviches que ficam girando sobre si mesmos, né, com aquelas saias, enfim, aquelas roupas características de sua cultura ali árabe, enfim, aquilo, alcançar um estado de gnose pela dança. Quando num terreiro de candomblé, num terreiro de umbanda, de tambor de mina, caso você tenha experiência e proximidade com este tipo de cultura e de religiosidade, algo muito belo, significativo, elogioso e bonito, dignos, você também vê que o indivíduo, através da dança, através da música, através do batuque, através das vestimentas, das cores, dos rituais, ele atinge estados alterados de consciência, estabelecendo uma ponte com o além, estabelecendo uma ponte com o aquém, saindo do aqui e do agora. Atingir estados de gnose também pode ser feito de algo mais simples no seu dia a dia, e isso é muito importante na magia do caos. Mas isso não é todas as religiões fazem? Sim, mas veja que ou quase todas as religiões e sistemas, mas veja que a magia do caos vai sublinhar isto como sendo um ponto essencial. Para que a tua magia funcione, para que ela encontre um ponto de mutação, e quando uso esse termo me refiro também ao livro Ponto de Mutação, que é muito interessante, recomendo, se não me falha a memória, de Fritjof Capra. Este ponto de mutação, esse estado de gnose, é através do qual você pode lançar no útero da grande consciência absoluta os teus desejos, as tuas aspirações e as suas projeções mágicas, aquilo que você quer ver realizado. Quando você atinge um estado de consciência alterado, um estado de gnose, você alcança de fato o núcleo, a alma, o âmago disto que nós podemos chamar de magia. Magia prática passa por isso. Então, como trazer isso para o dia a dia de maneira simples, mesmo não participando de rituais altamente complexos? Você pode alcançar um estado alterado de consciência pela meditação. Já falamos sobre meditação em outros vídeos, mas podemos retornar a esse ponto depois. A prática cotidiana